Boa noite, Taylor. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Bom, Taylor, aqui em Brasília nós continuamos com a CPI do Covid, né? Ontem foi então a vez do atual ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, ser ouvido. Como vocês podem ver, nós tivemos uma semana intensa de depoimentos na CPI. As perguntas, direcionadas ao atual ministro, elas continuam sendo basicamente na mesma linha do que já foi indagado aos ex-ministros que já passaram pela CPI, que é basicamente a compra atrasada de vacinas e o uso da cloroquina. O que parece, Taylor, para quem assiste aos trabalhos da comissão, é que os senadores eles estão trabalhando incansavelmente na tentativa de construir uma narrativa que possa embasar o discurso de que nós gastamos milhões do dinheiro público na produção de um medicamento que não funciona, que seria a cloroquina, e também que o Brasil está atrasado nas vacinas. Com relação às vacinas, Taylor, vamos conferir então os números atualizados de vacinação no Brasil? Até ontem já haviam sido aplicadas 46,5 milhões de doses de vacinas e continuamos sendo o quinto país do mundo que mais aplicou vacinas até agora. Esse dado, então, ele vai totalmente ao encontro do que nós conversamos ontem com o presidente Bolsonaro sobre a vacinação e também o fato de que o Brasil não começou a vacinar tardiamente, como muitos insistem em afirmar. Além disso, Taylor, o presidente Bolsonaro ele já afirmou que em breve nós receberemos doses extras de vacinas vindas dos Estados Unidos, o que com certeza vai auxiliar o nosso Plano Nacional de Imunização. Já com relação à cloroquina, Taylor, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que ele não recebeu qualquer ordem do presidente quanto à utilização desse medicamento. De todos os depoimentos que já foram prestados até agora, na minha percepção, o mais tenso foi esse do atual ministro Marcelo Queiroga. E eu digo tenso, Taylor, pelo fato de que, nitidamente, a intenção dos senadores era encontrar uma maneira de fazer com que o ministro acusasse o presidente ou entrasse em algum tipo de contradição no seu depoimento, o que, para a tristeza da oposição, acabou não acontecendo. Ao que tudo indica, a CPI vai ouvir novamente o ministro Marcelo Queiroga antes da conclusão dos trabalhos. Apenas para finalizarmos o assunto da CPI nessa sexta-feira, Taylor, os senadores da oposição, eles estão fazendo uma certa pressão para que o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, ele faça um teste de Covid e apresente um resultado positivo que justifique o seu não comparecimento na CPI. Vamos ver como as coisas vão se encaminhar aí na próxima semana. Agora, trazendo boas notícias aqui para essa véspera de final de semana. No finalzinho de abril, eu comentei aqui no Direto de Brasília que o governo havia editado uma medida provisória que trazia uma nova rodada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que é chamado de BEM. O BEM é um programa que já foi sucesso do ano passado e preservou o emprego e a renda de mais de 10 milhões de brasileiros. Bom, com pouco mais de uma semana de vigência, então, desse programa, agora no ano de 2021, o governo federal já registrou mais de 500 mil acordos fechados entre empregadores e trabalhadores. Um dado interessante, Taylor, é que os acordos de suspensão de contrato de trabalho representam 46% do total dos acordos que foram celebrados até então. Nesses casos específicos, os trabalhadores que aderirem ao acordo, eles recebem o benefício emergencial que é pago pelo governo federal e que é equivalente a 100% do seguro-desemprego. Em troca, esses trabalhadores garantem que seu posto de trabalho seja mantido após o fim da suspensão pelo período equivalente ao período do acordo. Essas foram as notícias de hoje. Na semana que vem eu volto com mais informações direto aqui de Brasília e eu desejo uma boa noite e um bom final de semana a todos.